Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios Batera Parkinson aqui de Uberaba, Minas Gerais. Hoje não, agora estamos na segunda live do dia consecutiva, na hora no caso. A gente teve um probleminha aí de fuso horário, começamos uma live mais cedo, conversamos com um monte de gente muito interessante, muita gente boa, um pessoal que tem Parkinson, né? E agora sim vai começar a live com a doutora Ira Soraya. É uma nutricionista graduada em um monte de coisa que eu não lembro, mas daqui a pouco ela vai se apresentar aí. E pessoal, vai chamando o povo, que vai ser uma segunda live muito legal. Tá sendo massa já, porque o pessoal que a gente conversou aí, o Bruno, que a gente foi por último aí, foi muito bom conversar com o cara. É um cara novo também, como a gente, um pouco mais novo e que tem a cabeça aberta e não aceitou a doença fácil assim. E vamos que vamos. Vamos aguardar só a doutora entrar. A live vai ser sobre nutrição na doença de Parkinson e no Alzheimer. Tá? Peraí, deixa eu ver se dá. Não. Quem tiver pergunta, no caso, tem um balãozinho aí, aqueles balãozinhos de conversa, com ponto de interrogação. Vocês façam uma pergunta, aperta o balãozinho e façam uma pergunta. A doutora Ira já entrou, já mandou o convite. Vamos, a mulher tá chegando. Olá! Boa noite! Oi, boa noite, pessoal. Que prazer. Tudo bem? O prazer é nosso. Estar com vocês aqui. A nossa ansiedade é tanta que eu entrei uma hora mais cedo, sabe? Mas foi ótimo. Eu cheguei, assim, tipo, uns 20 minutos antes aqui, aí eu vi vocês ao vivo, falei, uai, meu Deus, será que o negócio era mais cedo? Mas não, que bom. Mas foi bom que eu ouvi vocês aí com a conversa. Foi bem interessante, acho que eu posso até pontuar algumas coisas aí que vocês comentaram sobre alimentação, né? Vocês me ouvem bem? Sim. Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem aí? Como eu falei agora há pouco, e a Vanessa também, nós estamos com a doutora Ira Soraya. De onde é? Ela vai se apresentar. Quem é a doutora Ira Soraya? Vamos lá. Então, né, eu acho que meu nome é Ira Soraya, eu sou nutricionista e nutricionista há 31 anos que eu faço consultório. Então, assim, eu tenho muita experiência para trocar com vocês aí, né? E essa parte de doenças autoimunes, doenças neurológicas, eu gosto bastante, atuo bastante. Então, eu espero poder realmente acrescentar aí no dia a dia de vocês, né, que convivem com essas doenças que têm um estigma muito grande, né? Eu acho que esse é o nosso papel aqui, dizer que a nutrição, ela pode te dar uma qualidade de vida muito melhor. Com certeza. Fazendo uma alimentação que piora a situação, né? Então, eu vou deixar que vocês façam as perguntas, mas eu tenho algumas coisas para pontuar também, tá? Doutora, a live é toda sua. Só uma coisa que eu te peço, a gente sempre toca nesse tema em todas as lives, seja qual profissional que for, é sobre o intestino, porque todo parkinsoniano, ou grande parte do parkinsoniano, sofre muito com o intestino, né? Então, para não me deixar esquecer, sabe? Do intestino. Eu estou aqui com uma listinha, né, também, para não esquecer, porque tem várias coisas. E como vocês comentaram aí um pouco antes, cada dia tem um trabalho novo, e os trabalhos bem feitos, que a gente chama na pesquisa trabalhos robustos, bem desenhados, né? Que a gente tem que levar em consideração, trabalhos de revisões.
o intestino tem sido muito estudado, né? Então, a gente sabe que a microbiota... Bom, eu vou tentar falar de uma forma bem simples, porque eu imagino que tem gente, né, de todo entendimento aqui. Porque o meu objetivo é sempre que todo mundo que entra aprenda alguma coisa e use esse conhecimento para poder melhorar a qualidade de vida, né? Com certeza. Então, assim, dentro do nosso intestino tem uma população de micro-organismos que a gente chama de microbiota intestinal, né? Só um minutinho. Essa microbiota, ela é alimentada com aquilo que a gente come. Então, dependendo da nossa alimentação, a gente pode ter um intestino mais saudável, né? Onde eu tenho uma população de bactérias, fungos, vírus equilibrada, né? E eu vou, dependendo de outro tipo de alimentação, pensando, por exemplo, na alimentação baseada em sanduíches, pizzas, ou seja, muito farináceo, muito laticínio, eu vou acabar nutrindo as bactérias mais doentes, né? Ou mais maléficas, a gente pode chamar assim. Então, esse equilíbrio da microbiota intestinal, ele é fundamental. Os trabalhos têm mostrado muito que, dependendo dessa microbiota, o surgimento dessas doenças acontecem ou não. E não é só Parkinson ou só Alzheimer. As doenças autoimunes. Outro dia, conversando com um neurologista, numa live, inclusive, de esclerose múltipla, ele falava justamente isso. Que antigamente essa doença era uma doença de livro, a gente não via casos, era uma coisa bem esporádica. E agora a gente está vendo esse tipo de... Só um minutinho, gente, que está tendo uma briga de gato aqui em casa. Espera aí. A Maristela falou que o intestino dela é normal. Ainda bem. Eu tenho um problema muito sério desde criança. O intestino é terrível. Eu achei que com a cirurgia bariátrica ia melhorar. O meu era pior, agora tá uma beleza. Tá uma beleza. Os gatos estão brigando. Eu quero morrer, porque eu tenho uma gatinha, né, que era da rua. Desculpa. Imagina, eu quase morro quando os gatos brigam, porque eu adotei uma e agora tem 2 aqui na porta que eu estou alimentando, sabe? Aí eu fico sou apaixonada por gatos. E eu tenho 4, tenho uma novinha aqui, acabou sim. Para ter essa aceitação demora, né? É complicado. Então, voltando. Então, os trabalhos têm mostrado isso, que dependendo da microbiota intestinal, a gente vai ter a facilidade de acontecer mais essas doenças. E aí o professor estava até falando aquele dia, quando eu estava falando aí, da esclerose múltipla, que agora crianças estão recebendo esse diagnóstico. E aí a gente perguntava, por que será que isso anda acontecendo, né? E a gente percebe alimentação, né? A alimentação das pessoas deixou de ser aquela alimentação que cozinhava, que descascava, para comer pacotes, garrafinhas, latinhas, né? Então, a gente faz essa leitura. Quanto mais produtos industrializados foram entrando à casa das pessoas, muito mais doenças vêm surgindo. Não só doenças como diabetes, obesidade, como agora essas doenças neurológicas, as doenças autoimunes, as alergias alimentares, né? Então, a gente percebe essa evolução muito grande. E quando a gente tem um intestino saudável, a gente diz que nós estamos num estado de eubiose. E quando eu tenho uma alteração dessa microbiota, aí eu tenho uma situação de disbiose. Eu estou falando esses conceitos porque se vocês entrarem na internet vão achar muito isso. Disbiose intestinal, está super na moda, né? E o que é isso? Que trem é esse? Oi? Que trem é esse? Que trem é esse? Exatamente. A disbiose é exatamente esse desequilíbrio. Eu tenho muito mais bactérias maléficas do que boas, né? Então, vamos agora falar de sintomas para você identificar essa disbiose, que eu acho que aí começa.
Vocês têm muito problema com constipação, né? Intestinal. Mas não é só isso. A gente precisa ver tipo das fezes. Tipo assim, se as fezes saem bolinhas, se as fezes saem como se fosse uma banana marrom, lisa, se as fezes saem em pedaços, se você às vezes tem diarreia do nada, se tem muitos gases, e se essas fezes boiam, se elas afundam, o odor das fezes. Então, todas essas características vão permitir que a gente faça essa leitura, se existe uma desbiose intestinal ou não, tá? Só para concluir esse assunto rápido aqui, é que a desbiose, o que seriam umas fezes normais ou fezes saudáveis? Para todo mundo poder fazer essa autoavaliação. Fezes saudáveis são aquelas que você evacua todos os dias, sem esforço, como se fosse uma banana marrom lisa. Então, a presença de gases é só no momento da evacuação. Se você fica produzindo gases ao longo do dia, isso é um sinal que o intestino não vai bem. E se esses gases forem de odor muito desagradável, pior é. Então, significa que você está tendo sobra de alimentos lá no intestino, mal digeridos, e esse alimento mal digerido fermenta e aí produz gases. Então, quando eu tenho gases no intestino, tem gente que tem tantos gases que tem até a distensão, né? A barriga fica aumentada, chega no final do dia, está parecendo até que está gestante, de tanto que distende. Então, esses sinais fazem com que você atente para essa preocupação. Nossa, meu intestino não está nada bom, né? O que eu estou comendo? E o detalhe importante é que essas bactérias maléficas ou ruins, que a gente pode falar assim, entre aspas, né? Elas se alimentam de alimentos mais ruins, né? De qualidade ruim. Então, é fácil nutri-las. Se eu como pão, se eu tomo muito leite, ou se eu como muito açúcar, eu estou nutrindo essas bactérias. O contrário é que as bactérias probióticas, que a gente chama que são as bactérias do bem, essas são exigentes. Elas não comem qualquer coisa. Elas só se alimentam de fibra. Então, para eu colocar fibra dentro do meu intestino, eu preciso comer o quê? Vegetais que tenham fibra, né? Vegetais que têm talo das verduras, elas são muito ricas em fibras. Então, a couve, eu preciso comer o talo da couve, eu preciso comer o repolho, eu preciso comer agrião, o talo do agrião, da rúcula. Eu falo isso porque, às vezes, as pessoas fazem suco verde, mas tira o talo da couve para fazer o suco. E ainda pior, coa o suco, né? E aí você tira mais fibra ainda. Então, a gente precisa estar atento a isso, que se você quer tomar suco, não coe o suco. Porque senão você joga aquilo que alimenta as boas bactérias do intestino, entende? Então, a gente precisa consumir fibras com muito mais frequência. As sementes, semente de chia, semente de gergelim, semente de linhaça, abóbora, girassol, são boas fontes de fibra. Então, incluir isso numa farofa, ou numa tapioca, ou na salada de frutas, são alternativas que vão te ajudar vocês, né? Agora, especificamente por conta do Parkinson, que tem a constipação, justamente porque o movimento é bem mais lento, né? A gente precisa aumentar muito a quantidade de água, né? Porque não adianta você comer muita fibra e não tomar água, porque aí sim que as fezes viram pedra. Então, precisa ingerir uma quantidade... O que é uma quantidade boa de água? A gente precisa ingerir por volta de 40 ml para vocês por quilo de peso. Então, vamos imaginar uma pessoa de 80 quilos, ela precisa tomar pelo menos 3 litros e 200 de água por dia. E isso não é uma quantidade muito fácil, que você tome assim rapidinho, né? Se você não tiver um planejamento, você passa o dia tomando, quando vai ver, tomou 2 copos de água. Então, vocês, pacientes portadores, né, de Parkinson, não podem se dar esse luxo. Tem que tomar água, sim, na quantidade certa. E não ficar fazendo uso de laxantes, né? Com muita frequência. Porque, às vezes, tem isso. A pessoa come mal, aí não consegue evacuar e a pessoa fica tomando laxante, né? Laxante ou chá de sene, qualquer coisa que valha, que vai ajudar nesse processo. E aí, eu chamo atenção disso porque é uma coisa normal, né? As pessoas acham que chá não faz mal.
né? E o chá de sênia é um chá que ele agride a parede da mucosa intestinal. Então, ele faz um processo inflamatório, e é por causa do processo inflamatório que você tem, às vezes, a evacuação. Mas não é uma coisa saudável. Então, comer uma alimentação rica em fibra, com quantidade de água adequada e exercício é fundamental para vocês conseguirem ter um número de evacuações melhor. Se não tiver um movimento no abdômen, né? Então, não faço exercício. O exercício de abdominal para vocês, por exemplo, é interessantíssimo, né? Por causa disso, movimenta o movimento intestino. E com isso a gente consegue fazer a eliminação de fezes, né? Bom, se tiverem dúvidas aí sobre o intestino, podem fazer que eu vou respondendo, porque às vezes a gente fala... Eu tô fazendo uma conta aqui. 125 quilos. Como é que vezes 125 quilos vezes 40 ml vão dar 5 litros de água, mais ou menos, por dia. É isso. É isso. Exatamente. Sabe por que Onde vai essa água, gente? Como que é? Onde vai essa água? Olha, você tem que pensar o seguinte, mais ou menos 70% do nosso peso é água. Então, se você conseguir trocar esse líquido, até o processo inflamatório, porque Parkinson é uma doença inflamatória, né? Você consegue melhorar com isso. Então, quanto mais água eu tomo, é óbvio que eu falo que água demais também... Água limpa, né? Água limpa, mas já vi paciente... Água com suco e açúcar, não. É água pura. Pessoas que falam que tomam, por exemplo, 8 litros de água, né, por dia. Já atendi gente no consultório falando isso. E eu sempre falo, gente, água demais também afoga. Tudo tem equilíbrio, né? Você não pode dar um excesso de trabalho para o seu rim, né? Porque aí ele também não consegue, vai reter esse líquido e você vai inchar. Mas também não dá para ingerir 2 litros e virar isso uma regra, porque as pessoas têm essa história do 2 litros como regra. Todo mundo precisa tomar 2 litros de água por dia, mas aí acabamos de fazer uma conta que ele, no caso, precisa tomar muito mais, né? Então, a água é proporcional ao peso que a gente tem. Normalmente, a gente fala de 35 ml para cada quilo, mas no Parkinson eu falo para tomar 40, porque vocês precisam de um pouco mais de água do que as outras pessoas, né? Eu queria só trocar de lugar aqui com o André, porque tá me dando muita dor. Aí, assim, você continua falando e só eu que vou sair do lugar. Tá, tudo certo. Bom, então, quando a gente, para cuidar melhor desse intestino, a gente precisa de comer comida de verdade, né, gente? Que eu costumo falar. Esquecer bastante dos industrializados. Aproveitando para falar as duas coisas bem legais que eu acho sobre como melhorar Parkinson, gente. Se eu pudesse resumir isso, eu falaria em exercício físico e alimentação saudável. E dentro da alimentação saudável, existem várias propostas de tratamento. E vocês, eu não sei se fazem acompanhamento com o nutricionista, e se faz, já deve ter ouvido alguma estratégia sido comentada numa consulta ou em outra. Então, existem várias. Nós temos desde a dieta cetogênica, nós temos a dieta DASH, nós temos a dieta restritiva e por aí vai. Então, todas elas são estratégias de tratamento. Por que eu chamo a atenção disso? Porque se a gente entra hoje na internet e coloca lá Parkinson e dieta, você é capaz de achar aí, eu não botei no negócio aí, mas deve achar, sei lá, não sei quantas mil pessoas que têm blogs. E a pessoa pega a situação dela, individual, e coloca no blog como que aquilo fosse uma verdade, sabe? Então, tipo assim, eu fiz uma dieta cetogênica e eu tô super bem, minha doença estabilizou, e papapá, papapá. E aí a pessoa leiga, ela lê aquilo e acha, nossa, vou fazer também. Então, isso é uma coisa que vocês precisam tomar muito cuidado. Porque vocês todos, como nós todos, somos seres únicos, individuais. Então, não existe uma coisa que dá para colocar todo mundo no mesmo pacote, sabe? Não existe. Eu falo que antes do consenso tem que ter bom senso.
Você precisa saber o que os trabalhos estão falando, mas eu preciso olhar para essa pessoa que está na minha frente no consultório. Qual que é a fotografia que eu faço dela naquela hora para eu traçar uma estratégia de tratamento, né? Então, via de regra, a gente sabe que uma dieta restritiva, ela tem uma capacidade de melhorar a função neurológica, né? Então, eu diminuo a inflamação. Isso já está bem provado. Então, você acabou de falar aí do peso que você está. Primeira sugestão, você precisa perder esse peso, moço. Porque você precisa sair da situação de inflamação. Obesidade é uma doença inflamatória. Juntando com Parkinson, você está numa pior situação. Então, quanto mais você ingerir alimentos que são anti-inflamatórios e fizer uma dieta mais restritiva, e principalmente de carboidratos simples, você melhora muito essa função neuronal, sabe? Melhora a função mitocondrial, melhora a cognição. Então, tem menos morte, que a gente chama de apoptose de neurônios, né? Então, tudo isso vai ser melhorado. Mas imagina se eu falo para você que você precisa fazer uma dieta cetogênica, ou que você leu em algum lugar e achou que você tem que fazer dieta cetogênica. Só para todo mundo entender, porque pode ser que tem gente que não sabe o que é dieta cetogênica, é uma dieta onde 60% da oferta de calorias vem das gorduras. E essa questão é muito séria, porque se as gorduras que forem introduzidas nessa dieta não forem gorduras boas, porque a gente tem gorduras boas, nós estamos falando de azeite, nós estamos falando do ômega 3, e tem gorduras que não são tão boas, como, por exemplo, as gorduras saturadas da carne vermelha, né? Aí nós estamos falando, inclusive, do bacon também, né? Porque as pessoas falam, é para comer gordura? Bora lá, vou comer picanha, Opa! né? Vou colocar toucinho em tudo, vou fazer aquele leitão à pururuca. Então, não é isso. Por isso que é importante que você tenha um nutricionista para poder te acompanhar, para poder pensar contigo se naquele momento, em que estágio que você está da doença, como estão os seus exames, o seu perfil lipídico, nesse momento dá para fazer cetogênica, ele está metabolicamente ok, então eu vou fazer. Mas é uma dieta que tem dia para começar e dia para terminar. Né? Não é assim aleatório, vou fazer e vou ficar 2 anos fazendo dieta cetogênica. Isso não existe. A mesma coisa quando eu penso numa restrição de alimentação, eu vou fazer uma dieta low carb. Né? E aí eu começo por conta minha, vou cortando os carboidratos e vou comendo qualquer carne, porque eu preciso mais proteína, e eu me encho de carne vermelha, e aí o resultado não é bom. Oi? Oi, voltamos. Eu vi que vocês estavam... acho que era vocês, né, que travou. Ou fui eu? Não sei. Ele travou de novo. Tá de novo. Aí. Voltou agora, né? Bom, não sei onde que eu parei, mas o que eu queria chamar a atenção é na ideia de que a gente nunca tem que copiar aquela informação que você está recebendo de uma pessoa aleatória, de um blog, que não é um blog científico, porque você pode, às vezes, estar fazendo uma coisa que só piora. Eu estava falando que... o pessoal está dizendo que está travando.
que se você vai comer gordura, mas proteína, e aí você se enche de carne vermelha, a gente já sabe que carne vermelha é uma proteína bem inflamatória. Então, eu só pioro a situação, mesmo que eu esteja fazendo uma dieta low carb, mas a quantidade de proteína e a qualidade não está boa. Então, isso é um cuidado muito importante. Não sigam dieta que vocês não sabem quem está orientando. Eu falo que não existe nenhuma dieta para sair distribuindo via panfleto, né? Como que todo serve para todo mundo. Não é assim. Personalizada, né? É personalizada, é individualizada. E como eu disse antes, existem várias estratégias. Em cada momento a gente aplica uma. Pode ser que hora tem que fazer cetogênica, hora tem que fazer low carb, hora tem que fazer uma dieta mais restritiva, né, de calorias. Mas é sempre bom manter uma ingestão bem menor. Então, uma ingestão, vamos imaginar que você precisa de 2.000 calorias. Ou qualquer pessoa da sua idade, da sua altura, com seu peso, precisaria de 2.000. No caso do Parkinson, é legal que consumisse um pouco menos, né? Fazer essa dieta restritiva vai ser interessante, né? A Briguenta chegou aqui. Oi. Cadê? Mostra lá pra gente. Ai, que linda! Ah, que delícia! A minha é assim também, branca e preta. É uma frajola. Aí, então, esse cuidado é muito importante, da gente fazer essa questão bem individualizada da alimentação, né? E aí, bom, eu vou falando, se vocês quiserem ir perguntando. À vontade, tá maravilhoso. A gente pode... A nutrição, eu falo que eu sou apaixonada, né, pela nutrição. E tem muita coisa que a nutrição pode fazer por vocês. Eu tô falando por vocês porque eu sei que vocês vocês são portadores, né, de Parkinson. Existem vários suplementos. Acho que nunca se estudou tanto, né, a relação da comida com essas doenças. Então, existe, sim, alguns suplementos que podem ajudar. Esse rapaz que estava antes na live com vocês estava falando da vitamina D, né? Eu escutei ele falando. Então, é isso mesmo. Tem muita gente que colocou a vitamina D num pedestal e achou que vitamina D ia resolver tudo, né? Todas as doenças autoimunes curava com vitamina D. Tem profissional que está tratando ainda, gente, com altas doses de vitamina D, né? Mas não é isso que os trabalhos mostram. A gente precisa da vitamina D, mas a gente precisa manter a vitamina D em níveis normais. Que são isso? Então, quando você faz o exame no sangue, ele tem que estar em torno de 40 a 80. Então, precisa ser assim. É fácil de ter esses níveis? Nem sempre. A grande maioria das pessoas portadoras de Parkinson tem déficit de vitamina D. Então, a gente tem que estar muito de olho nisso. Qual que é a sugestão? Pelo menos a cada 6 meses, dosa no seu sangue, pede para o médico fazer esse exame e avalia. Se tiver baixo, ele vai fazer a reposição, né? Ou procura algum profissional, né? Até o nutricionista faz isso também, que possa suplementar essa vitamina D e você manter esses níveis. Porque vitamina D é como se fosse, não, é um hormônio. Então, oscila muito. O hormônio não é uma coisa que a gente toma e fica bom o ano inteiro. Não, não é assim. A gente precisa estar sempre de olho. Uma hora vai subir, uma hora vai cair. E aí, por isso, precisa hora de suplementação e hora não, né? E isso o sol? Oi? E o sol nisso? O sol é a nossa fonte de vitamina D. Essa é importante. Mas na vida do dia a dia de hoje, é muito difícil alguém que consiga tomar sol com frequência, né? A menos quem mora numa praia, uma cidade de praia, que possa todo final de semana estar lá, a grande maioria não, né? A grande maioria, assim como eu, por exemplo, entra cedo no consultório, sai de noite, ou seja, o sol a gente às vezes nem vê, né? Mal vê ele aparecer e depois você já não vê mais. Então, por isso, eu falo sempre que precisa dosar, né? E se tiver ok, se você só com sol consiga manter a vitamina D nos níveis bons, tá ótimo, melhor será, né? Outra questão, estão perguntando aí da vitamina B12, né? E eu vou aproveitar para falar das vitaminas do complexo B, todas, né? As vitaminas do complexo B, elas são as vitaminas que ajudam o nosso fígado, né? Na limpeza. Eu falo que as vitaminas do complexo B são as vassouras das faxineiras. O fígado é o nosso responsável pela limpeza
E sem vitamina do complexo B, ele não consegue fazer esse trabalho. Então, onde estão as vitaminas do complexo B? A B12 está na carne vermelha, é a maior fonte de B12. Mas as outras vitaminas B, B6, B5, B1, B2, elas estão nos vegetais, verdes escuros. Então, se a pessoa não faz o consumo de saladas, né? E aí nós estamos falando principalmente das saladas verdes escuras, fica mais difícil de conseguir. Eu falo, não cai do céu, né? Se você não colocar lá dentro da sua digestão, do seu estômago, não vai ter como aparecer. Mas aí é muito importante a gente voltar um pouquinho para falar da história da desbiose. Quando eu tenho... Porque às vezes as pessoas até comem bem, mas não tem a digestão boa, não tem enzima boa para digerir. Aí o que acontece? Não vai fazer absorção de nutrientes. Porque se eu estou num processo de digestão ruim, com desbiose intestinal, eu vou ter o alimento passando pelo meu intestino e saindo lá nas fezes. Então, por isso é importante observar as fezes, né? Se as fezes têm restos alimentares, sabe? Você vê alface, milho lá no seu cocô, é sinal que você não está ou mastigando ou não está tendo enzima para fazer essa digestão. Então, aí eu preciso rever todo esse processo, eu preciso repor enzima às vezes, eu preciso tratar esse intestino, tirar essas bactérias ou diminuir essas bactérias ruins do intestino, para eu conseguir absorver o que eu estou comendo. E aí ainda tem gente que usa suplementos, né? Suplementos numa pessoa que tem desbiose intestinal, gente, eu falo, só vai fazer o cocô sair mais caro, né? Vai fazer um cocô caro, porque o suplemento não é absorvido e sai lá nas fezes, né? Então, outra coisa importante, outro suplemento que a gente pode falar pensando na neuroinflamação, é um suplemento chamado ácido lipóico. O ácido lipóico, que é utilizado como anti-inflamatório celular, eu estou falando, né? Não é anti-inflamatório para dor, por exemplo. É anti-inflamatório celular, ele é muito bom, tem vários trabalhos mostrando isso. Mas a gente precisa perceber quem pode e quem não pode usar isso, né? Sair por aí comprando suplemento. Todos esses suplementos que eu estou falando aqui para vocês, entendam, discutam com o médico de vocês, discutam com o nutricionista, não vão lá na farmácia amanhã e compra B12, compra D e compra isso, né? Porque não é esse o objetivo. É dizer que existem várias ferramentas possíveis para o tratamento, como para ajudar, auxiliar, né, no tratamento da doença e principalmente para fazer com que a doença não evolua. Isso é importante, né? Então, eu já sei, pelos trabalhos, mostram que a gente tem deficiência de zinco, por exemplo. Principalmente nas pessoas com mais de 70 anos, né? Essas pessoas, elas já têm deficiência pela fisiologia. É normal que os idosos tenham deficiência de zinco. E no Parkinson e no Alzheimer acontece muito mais isso. Então, todo idoso com mais de 70 anos deveria, sim, fazer suplementação de zinco. Isso já é meio que padrão, sabe? A gente já sabe isso. Mas se for um jovem, uma jovem como vocês aí, merece fazer o exame do zinco para ver como é que tá. Né? O zinco tá na moda, porque agora com corona, né, nunca se falou tanto de zinco e vitamina C e vitamina D. Né? E então o zinco é um mineral importante porque ele participa de mais de 300 reações químicas dentro do nosso corpo. Então é muito importante que a gente tenha os níveis de zinco dentro da normalidade. O que é isso? É acima de 100 no sangue. Então no exame ele tem que estar acima de 100. É verdade essa questão da vitamina B6 que estão perguntando aí. Se a B6 diminui o efeito do prolop. Na verdade, ela tem uma ação de interferência com a DOPA, né? L-DOPA. Então, não pode tomar no horário junto, né? Isso é importante, porque senão realmente você tem alguma interferência aí e não vai ter um efeito bom do remédio, né? Outro suplemento que a gente pode falar é o magnésio, né? O magnésio é um outro mineral que participa também de vários processos metabólicos e ele ajuda muito nessa questão de movimentos, né? O Parkinson tem essa questão aí
neuromuscular, muito... Olha, tem alguém perguntando se tenho falta de ar. Por quê? Olha, aí eu teria que perguntar para o médico, né? Eu sou nutricionista, não vou me aventurar aí nessas respostas, tá bom? Então, como eu estou falando, o magnésio é um outro mineral interessante para se usar no Parkinson também, né? Porque ele ajuda bastante, inclusive no processo da constipação intestinal, né? E aí eu não posso deixar de falar também, gente, das questões relacionadas com as alergias alimentares, sabe? Muito da desbiose intestinal tem a ver com intolerâncias alimentares. E aí o nutricionista ele vai conseguir fazer essa avaliação, né, de perceber sinais, sintomas que estão relacionados com alérgenos alimentares, que podem ser também um fator que piora a constipação intestinal. Todo mundo que tem uma alergia alimentar à proteína do leite de vaca, ele tem uma maior chance de ter constipação intestinal na vida adulta. Então, por isso que é importante passar por essa avaliação, porque às vezes você toma água, come fibra, faz exercício e o intestino não funciona de jeito nenhum. Então, precisa pensar também nos alérgenos alimentares, que são um fator, assim, que desencadeia também esse processo, sabe? Ainda falando dos suplementos, a gente pode falar aí da vitamina E. A vitamina E é um antioxidante que tem bom resultado com Parkinson e Alzheimer, né? E ela está presente nas sementes, por isso é interessante a gente consumir chia, linhaça, semente de girassol, né? Que dá para fazer. Aqui no Mato Grosso a gente usa muita farofa, né? Faz farofa de tudo que vocês pensarem. E vocês aí comem muito pão de queijo, não é isso? Doce de leite, pão de queijo, e queijo, e queijo, e queijo. Então, eu sei como que é mineiro, né? Não pode ter um queijinho, né? E aí, essa questão da alergia à proteína do leite complica bastante, né? Para vocês, mas o queijo, ele prende muito o intestino. Então, quem tem constipação intestinal tem que estar de olho aí nessa questão também. E usar as sementes sempre que possível. Então, se você pode colocar essa semente em alguma preparação, e até os pães, né? Pode ser utilizado, vai ajudar bastante no fornecimento da vitamina E, que tem uma ação anti-inflamatória e neuroinflamatória, tá? Ainda podemos falar do ômega 3, né? O ômega 3, que é o óleo de peixe, ele tem ação anti-inflamatória celular, então a gente orienta que todo portador que não tenha problema de colesterol, isso é importante. Porque o ômega 3 assim como o zinco nos maiores de 70 anos, é um suplemento que todo mundo recomenda, né, para o Parkinson. Mas se você tiver o colesterol ruim alto, ele piora isso. Então, se tiver o LDL, que a gente chama de colesterol ruim, alto, não deveria usar ômega 3, porque vai piorar. Então, esse é o detalhe, quando a gente fala de que nem tudo serve para todo mundo. Quando a gente pensa, ômega 3 é um excelente suplemento, mas para quem? Em que situação, né? E aí vai dar certo. Quem não tem o problema do LDL alto, eu recomendo sim que usasse ômega 3. E aí a gente pode usar até 2 gramas. Normalmente a cápsula do ômega 3 é de 1 grama. A gente pode usar até 2 gramas por dia com essa ação anti-inflamatória aí no Parkinson e no Alzheimer, né? Existem outros suplementos que a gente também pode falar, que é a fosfatidilcerina, que vai melhorar a cognição, né? Eu tenho a questão do cálcio, que é importante também, de estar suplementando, mas nada da suplementação deve ser feita, na minha opinião, aleatória, sabe? Que você passa lá na farmácia e compra um multivitamínico e sai tomando. Não é assim, porque a gente precisa perceber o que está faltando e o que está sobrando. Porque nesses suplementos de A a Z, ou seja, tem todas as vitaminas ali, é problema. Porque às vezes você tem excesso de excesso de vitamina C, por exemplo. Qual seria o problema? Pode formar cálculo renal.
E aí você vai fazer um outro problema, eu falo que morre da cura, né? Porque tenta usar um remédio que vai melhorar e, na verdade, traz muito mais dor de cabeça. Então, a gente precisa saber quando e como que a gente faz essas suplementações. O ômega 3, gente, ele está muito presente na sardinha. Então, a gente pensando em comprar ômega 3, não, come sardinha. E se você puder comer salmão, também tem ômega 3, é interessante, né? Todos os suplementos, se a gente consegue comer via alimento, vai ser muito melhor. A absorção dos nutrientes vindo dos alimentos é muito melhor do que suplemento de farmácia, né? Suplemento que você manipula. Mas, às vezes, a gente precisa fazer essa complementação, porque se está baixo no sangue e com essa doença, a gente precisa ter mais cuidado sobre isso, né? E aí, alguma dúvida aí? No caso das vitaminas, tomar por conta própria é a mesma coisa da automedicação, né? Mesma coisa. Inclusive, se for também chás, né? Porque esse é outro problema. Às vezes as pessoas falam assim, chá, vamos supor, chá de hortelã é bom, pronto. Aí a pessoa faz 1 litro de chá e vai tomando todos os dias, por meses. Aí quando vai ver, o fígado já está todo intoxicado, porque toda erva é tóxica a longo prazo, né? Então, mesmo que seja chá, gente, ele tem que ser tomado por um período determinado e em quantidade de, no máximo, 1 xícara por dia. Então, essa história de ficar tomando chás a longo prazo é extremamente perigoso. Tem gente tomando. É isso? Eu adoro chá, adoro chá. Eu sou uma indinha, gosto de... Só que aí ela pega assim, um pouquinho desse, um pouco daquele, um pouco daquele, um pouco daquele, um pouco desse, um pouco desse. Esse é bom para acalmar, esse é bom para... Vai jogando. Camomila, aquela folhinha vermelha, como ela chama? Hibisco. Hibisco. E vai e tal. E erva que ela põe na água, faz assim, ó. Olha só. Uma bruxinha. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nunca misture mais do que 3 ervas. Porque a absorção do princípio ativo de cada uma interfere na outra. E às vezes anula completamente a outra. Então, às vezes você não está conseguindo ter efeito nenhuma delas. Entendeu? Então, quando a gente vê esses chás de 7 ervas, sei lá, sabe? Essas coisas que você vai ver, tem 10 ervas ali dentro. Muito perigoso, é muito perigoso. Já tomei demais. Olha, mas olha, não é só você. Com certeza, muita gente faz isso, né? E fazem isso com chás, como chá verde, que daí não dorme, a pessoa está sem dormir há dias, não sabe que é por conta do chá verde que ele está tomando todo dia, 3 horas da tarde. Né? Então, chá, ou seja, é uma fitoterapia, precisa também ser com indicação, né? Boa indicação. Não dá para sair tomando aí. Eu queria saber alguma coisa que faça... Como é que eu vou perguntar isso? Tá ensaiando demais, hein? Uma pergunta cabeluda. Tirar um pouquinho do... É bom parar de tomar chá todo dia. Olha aí, o tá falando aí. Eu tomo chá todo dia, não? Pois é, Ione. Nós somos chazeira. Como é que faz para tirar o fedor do pum? Boa pergunta. Vamos lá. O que é que... Como que fermenta? Olha só. Como que fermenta para produzir o pum? As bactérias que fermentam... Como que é seu nome? André. As bactérias que fermentam são as bactérias que a gente chama de ruins. Essas bactérias, elas fermentam porque sobra comida lá no final do intestino que não foi digerida. Pensa se você pegar um pedaço de carne, amarrar dentro de um saquinho e deixar lá guardado.
Depois de 1, 2 dias, como que tá aquele saquinho? Uhum. Cheio de gás e um gás de odor muito ruim. É exatamente isso que acontece no intestino de quem tem desbiose. Você vai ter um monte de comida mal digerida no final do intestino, aí as bactérias ruins vão lá, fermentam aquilo, e aí a hora que o pum sai com um odor desagradável. Porque Certo. Só que aí o que vai fazer? Oi. Diga. em alguns casos, tem Tá ficando em alguns interessante. casos, Vamos lá, sem infelizmente, vergonha. não, mas não é isso. Infelizmente, em alguns casos, pessoas que fazem cirurgia bariátrica, isso é normal. O médico, o gastro já falou que isso é normal. Ah, não? Então, vamos matar o doutor Gustavo. Oh, cala essa boca. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Normal é diferente do comum. Uhum. Pode ser comum, mas não é normal. Normal é você só ter gases na hora da evacuação. Você precisa melhorar sua digestão. Você precisa tratar esse intestino. E aí, como que a gente trata? A gente trata melhorando a alimentação, André. Então, Não, mas o detalhe é que quando faz a cirurgia bariátrica, corta um pedaço do intestino, né? Depende. Não sei, eu não conheço ninguém que fez bariátrica Corta um e solta pedaço do com intestino fedido. e corta um pedaço André. do... Depende, tem cirurgia, a grande maioria já não corta mais o intestino, corta só o estômago. Tá, mas e se corta o intestino? O que a pessoa tem que fazer? Para melhorar um pouco assim. Olha, se for cortar o intestino, provavelmente é uma cirurgia bem antiga já, porque agora já não se faz mais. Você vai ter a dificuldade de absorção. Sim, então, aí sim. você precisa usar alguns suplementos de enzima para melhorar essa digestão. Aí você vai ter mais qualidade na digestão e com certeza esse problema vai diminuir. Mas o casei xirota para casei ajuda? Então, exatamente. O detalhe é que o paracasei, que você está falando xirota, normalmente você está pensando no Yakult, né? 40 mil. Então, aqui naquelas cápsulazinhas que... porque se for os probióticos, eles vão ajudar, né? Claro, mas antes eu preciso matar as ruins, porque os probióticos são bactérias boas. Mas se eu tiver uma população de gente ruim lá dentro, o exército do mal é muito maior, muito mais efetivo. Então, se eu tenho que parar de dar comida para essas bactérias ruins, para as boas poderem crescerem. Então, a alimentação é fundamental. Se você não come fibra, esquece, não vai dar certo. E se eu ficar enchendo de açúcar, enchendo de leite, e aí entra o problema do Yakult, né? Porque é leite com açúcar. Ele tem bactéria boa, mas tem leite e açúcar que alimenta as ruins. Então, por isso, é muito melhor que eu use, por exemplo, kombucha. Vocês conhecem kombucha? Ou não? Não. Kombucha é uma coisa que você cria dentro de casa. Você vai pôr no chá verde, ele vai crescendo e vai produzindo uma bebida fermentada. É o tal do bicho do Danone lá, do kefir? Kefir é uma coisa, kombucha é outra. Tá. Mas dá uma olhada depois na internet, kombucha, e isso sim, todo mundo deveria usar. Porque a gente toma 50 ml só por dia, é uma bebida super barata de encontrar, né? Porque as pessoas criam e vendem, né? Isso, fermentam o chá verde. Só tem que ver que realmente se é uma pessoa confiável, porque tem a questão higiênica, né? Porque como é um micro-organismo, ele pode ser uma fonte de piora aí, né? Proliferar outras bactérias juntos, né? Olha só, o Elcino está falando aí. O Elcino está falando certo. Tem que parar de comer porcaria. Parar É isso de comer mesmo. porcaria. Eu não sei qual que é a porcaria que ele está falando, né? Mas deve ser açúcar, farinha, essa coisa toda aí. Aí, ó, a Luciana está colocando a essência da kombucha, mas essa é aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Aí vocês estão em Minas, é isso, né? Isso, Uberaba. E Uberaba, mas deve ter um produtor de kombucha capaz, por aí. Porque, sim, vou procurar. E aí, outra coisa que ajuda, André, é chá de gengibre. Você deveria tomar uma xícara, você ou quem é que você está falando aí, uma xícara de chá de gengibre vai ajudar também. O gengibre
tem umas substâncias que ajudam a matar um pouco essas bactérias ruins, tá? Diminuir laticínios, diminuir o queijo, né? O Mas queijo. aí já, aqui em Minas é pedir muito, gente. Eu Diminuir o queijo é imagino, complicado. mas precisa. Porque Uhum, senão... E sabe o que acontece? Se você tiver uma disbiose que fica crônica, André, você abre a janela para acontecer outras doenças, uhum. entendeu? Esse é o problema. E quem já tem uma doença autoimune ou uma doença neurológica, tem muita chance de ter a segunda. Então, por isso é que não vale a pena manter esse quadro de inflamação intestinal aí a longo prazo, tá bom? Então, cuida que vale a pena. Nossa. Mas olha, se você for procurar um nutricionista para poder eliminar um pouco de gordura corporal, vai Já melhorar com melhora isso. isso. Uhum. Com Outro certeza. detalhe. Doutor, eu tenho uma doença autoimune que é o vitiligo. Ok. A senhora fala alguma coisa ou sabe algum, sei lá, alguma coisa para pigmentação, ou sei lá, Para porque repigmentar, olha, aí ainda algumas técnicas com a dermatologia, até sim, eles têm feito laser, algumas coisas nesse sentido e tem melhorado. Não quer dizer que você, né, recompõe a pele de novo todinho, assim. Mas a mas gente já sabe. algum alimento Não. que Aí nós vamos ajude. falar dos alimentos que são anti-inflamatórios também, né? Mas não que ele vai voltar, não é uma garantia de que vai curar e as manchas vão desaparecer. Não. E evitar esses alimentos inflamatórios, né? Isso. Então vamos falar do que é esse alimento inflamatório, né? Uhum. Porque a gente fala muito de anti-inflamação, e o que é? Ó, vamos lá. Os campeões da anti-inflamação. Nas carnes é o peixe. Então a gente precisa preferir muito mais peixe do que carne Ah, tá. vermelha, né? Bom demais. Depois, a gente precisa, no campo das gorduras, a gente tem que falar do azeite de oliva. O azeite de oliva é a gordura que a gente pode usar, inclusive, para cozinhar. Porque existia um mito de que não podia aquecer azeite. É. A gente já sabe que isso é besteira. Pode sim. Então, usar na salada, usar para cozinhar. Quanto mais eu puder usar azeite, melhor será. Além disso, as castanhas, de toda a natureza, né? Castanha do Pará, castanha do caju, castanha amêndoas. Elas são gorduras que são anti-inflamatórias também. As sementes que eu falei, né? Linhaça, gergelim, chia, girassol também. No campo dos carboidratos, a gente tem que falar das raízes, né? Sim, Gilson, a cúrcuma é excelente. Eu ia falar dele, do açafrão, né? Que é a cúrcuma, é excelente. Mas eu falo da cúrcuma já já. Deixa eu falar no campo dos carboidratos, é muito melhor que eu coma raízes, que são anti-inflamatórias, batata doce, mandioca, inhame, cará, do que eu comer farinha de trigo, do que comer arroz branco, né? Então, eles são bem melhores. E falei da proteína, falei do carboidrato, da gordura, e as vitaminas, que são as verduras, frutas e legumes. Sempre lembrar de comer casca, gente, sabe? Casca das frutas. Vou comer maçã, eu como a casca, vou comer a uva, eu como a casca, vou comer pêssego, eu como a casca, né? Então, lembrando disso, porque aí é que tá as fibras, né? Então, as fibras vêm das cascas e elas são anti-inflamatórias. Pessoal, lavem muito bem por causa de agrotóxico. Mas como? É muito Sempre que importante isso. puder usar orgânico também, né? É a melhor opção. Eu não sei para vocês aí como que é, se é fácil conseguir. Tem feira de orgânicos? Perfeito. É isso, porque às vezes as pessoas falam assim, orgânico é mais caro. Eu falo, orgânico é investimento. Exatamente. Você tem que ver como investimento, né? A Ione está perguntando aí, se cúrcuma com piperina pode. Excelente. Eu ia falar agora dos shots anti-inflamatórios. O que é piperina? Piperina é pimenta negra, pimenta do reino. É uma parte da pimenta do reino, né? Não sei se já viram falar de shots. Está muito na moda tomar shot no café da manhã ou assim. A gente prescreve shots anti-inflamatórios e para o Parkinson e para o Alzheimer é importante. Então, o que a gente vai pôr nesse shot? A gente vai colocar
Pode pôr pimenta negra, pode pôr açafrão, posso pôr matcha, que é o chá verde da forma mais nobre, né? Ou mais nova, que eu quero dizer. Eu posso colocar glutamina. Shot é uma coisa pequenininha. Então, você mistura hoje, por exemplo, mistura gengibre em pó e cúrcuma e a piperina, a pimenta negra. É meia colher de café, gente, de cada um, sabe? Coloca um pouquinho de limão e põe a água e é um gole. Shot é sempre assim, um gole. E aí, em jejum, de manhã, a gente toma isso, né? Então, você pode fazer de uma forma que cada dia, pela manhã, você toma um shot diferente. Para as doenças autoimunes e para as doenças neurológicas, funcionam muito bem. Né? Então, como você está com o estômago vazio, aí tem pimenta vermelha também, como é que a gente chama? Pimenta caiena. Pimenta caiena também dá para usar nos shots, funciona bem mesmo. E é uma coisa que você pode introduzir na sua rotina alimentar, né? Só fazendo rodízio de não ficar todo dia tomando pimenta negra, né? Coloca aí no rodízio para cada dia utilizar uma diferente. Vai ajudar bastante no processo de neuroinflamação, com certeza. Olha, maravilha. A gente pensa que a nutricionista vai só falar em comida, não tem nada a ver um trem com a calça. André, um negócio totalmente diferente do que a gente pensa. A nutricionista, ela vai te reeducar, fazer educação alimentar, tá? Só que é de uma outra maneira, uma outra perspectiva, né? Olha só, as pessoas às vezes nem querem ir no nutricionista porque acha que o nutricionista vai cortar o doce, vai cortar a cerveja, vai cortar a fritura, e aí a pessoa fala, eu vou lá. Ela vai falar tudo isso, né? E eu já sei, eu vou cortar os pulsos de tanta raiva que eu vou ficar. E eu falo sempre, por exemplo, no meu consultório, eu quase não tenho pacientes obesos, porque as pessoas pensam que a gente só vai no nutricionista para emagrecer, não é isso? E eu falo assim, porque eu trato essas doenças que vocês estão, nós estamos conversando aqui. Então, a gente precisa desmistificar isso. Você vai lá para fazer uma avaliação e ver o que você precisa usar ou não. Principalmente nesse quesito aí. Eu posso tomar leite ou não? Será que o trigo faz bem para mim? Ou será que realmente o glúten é péssimo, que eu não consigo, né, consumir, não deveria consumir? Então, esses detalhes é que o nutricionista vai conseguir fazer essa avaliação e te dar mais qualidade de vida. É isso. É muito mais do que reeducação alimentar. Eu falo que é educação alimentar, né? Porque a gente nunca aprendeu como que é reeducar. Educar. Responder... Fala, André. A Iane perguntou alguma coisa e o Dr. Vitor também. Mas a gente fez uma live sobre sexualidade esses dias atrás. Entrando nessa parte, tem algum alimento também, porque no Parkinson tem alguns problemas fisiológicos, mais no homem. Né? Sim. E você fala de ereção? Exatamente. Impotência. Não. A gente não vai ter assim, um alimento, alguma coisa que seja direta para isso, André. Aí precisa mesmo que o urologista faça essa condução, tá? Respondendo à pergunta da Ione, que se a pimenta agride o intestino ou não, depende, Ione. Vai ter pessoas que vão passar mal com pimenta e outras que não, né? Então, a gente precisa muito ver essa questão individual. Via de regra, não. Todo mundo pode consumir, até porque a pimenta... Estou falando agora de usar a pimenta em molho, por exemplo, né? Essa pimenta, ela é anti-inflamatória. Tem gente que pensa assim, tem gastrite, tem que tirar a pimenta. Depende, porque ela tem função anti-inflamatória. Se você come e não passa mal, não precisa. Não precisa tirar. Agora, se você come e percebe que passa mal, aí você suspende o uso, né? Mas a pimenta é excelente anti-inflamatório, né? O Dr. Vitor perguntou se cloreto de magnésio é bom consumir.
Doutor Vitor, eu falei um pouco antes, né, sobre o magnésio, não falei exatamente do cloreto. O cloreto é uma moda, né? Tá todo mundo usando cloreto de magnésio. Eu diria que é um excelente produto desde que você necessite. Então, se você não tem deficiência de magnésio, eu não vejo nenhuma razão para usar. Mas o negócio é fazer um exame minucioso de tudo que é vitamina. É igual eu faço sempre, né? Exatamente, é isso. Eu falo que pelo menos uma vez no ano, todo mundo deveria passar por uma pessoa, que pode ser o nutricionista, ou pode ser o endócrino, ou pode ser o seu neuro, né? Para fazer essa avaliação minuciosa. O nutricionista funcional, que é o meu caso, tem esse olhar para todas as consultas, né? Todas as consultas a gente faz esse tipo de avaliação. Então, é muito mais fácil. E aí eu vou acompanhando. E sempre tem... É igual quando você leva um carro numa revisão, gente. Sempre vai ter um parafuso para ajustar, vai ter que trocar o óleo, vai ter que trocar o filtro. A gente também. Se você faz um check-up desse tipo, que a gente chama anual, né? Que eu vou antes de ter qualquer coisa. Eu tenho a doença, mas eu tô bem. Ah, então eu não vou procurar nutricionista. Não, vai todo ano. Vai todo ano, porque assim sim você vai conseguir manter níveis de vitaminas, níveis de... ou manter sua neuroinflamação bem controlada. Beleza, é esse o objetivo. Mas sempre tem alguma coisa pra gente repor, sabe? Sempre. Uma hora vai ser a vitamina D, outra hora vai ser o zinco, outra hora é o cálcio, mas tem sempre. Por isso que é importante de fazer sempre. Né? E a gente não falou ainda, mas é uma coisa importante para as doenças neuro. Vocês vão falando aí se o tempo tá, se eu paro o negócio. Porque senão nós vamos a noite inteira nessa conversa. Beleza. São os metais tóxicos. O que é metal tóxico? Alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio. Esses metais tóxicos, eles depositam principalmente nas gorduras. E aí a gordura, por exemplo, no cérebro, falando do Alzheimer, né? A gente tem muita deposição desses metais tóxicos lá no cérebro. E já tem alguns trabalhos mostrando que, por exemplo, a deposição de mercúrio, de alumínio no cérebro associa com o maior surgimento da doença de Alzheimer. Então, e são exames que a maioria dos médicos não solicita. Então, se perguntar aí para todo mundo que está aí na live, quantas vezes você já dosou seu alumínio? Talvez nunca dosou. Né? Então, é importante que a gente saiba disso, né? Até para cobrar. Fala, doutor, pega aí para mim o meu alumínio, para eu ver como é que tá, né? Alguns médicos, foram 2 médicos que eu fui que pediram vários, que era até como chama? Que é para condução de eletricidade aí. Cobre. Cobre e tudo, porque pode ser uma doença associada à doença de Parkinson também, né? Isso. Então, é importante fazer essa avaliação. Manganês? Oi? Manganês também? Manganês também, sim. E aí, a gente, se nunca faz, não sabe os níveis, porque alumínio, por exemplo, gente, é muito fácil de você intoxicar por alumínio. Porque o alumínio está presente no desodorante, está presente no perfume. Quanto melhor o perfume, melhor o fixador, mais alumínio tem. Então, a gente precisa... Até vou falar aqui, tem nada a ver com a nutrição, mas a gente abre esse precedente. Como usar o perfume? Porque se eu contamino usando perfume, eu preciso aprender a usar. Então, eu sempre vou colocar o perfume na roupa e não em mim. Então, eu coloco a roupa em cima da cama, vou passar o perfume na roupa. O aerosol do perfume ou do desodorante é onde tem o fixador com alumínio. Então, eu tranco minha respiração nessa hora, passo o perfume na roupa sem respirar. Aí eu saio do quarto, espero uns 5 minutos, aí eu volto e visto a roupa. Então, eu vou estar cheirosa e não me contaminei. Né? Além disso, tem as questões da panela, né? Não usar panela de alumínio, usar panelas de inox, ou de vidro, né? Outro detalhe também é o uso do papel alumínio na cozinha, não usar papel alumínio, usar mais papel manteiga. Ainda tem as embalagens, por exemplo, embalagem da cerveja, que é de lata, ou dos molhos de tomate, o alumínio da lata solta no alimento, né? Então, sempre preferir vidro.
para usar, por exemplo, molho de tomate, que esteja em vidro, ou que fala cerveja de garrafa, né? Todos esses cuidados, porque nós estamos falando de uma coisa a longo prazo. Não é um dia que você consumiu, não. Você passa uma vida consumindo esses produtos. Então, aí é que vai acumulando o alumínio. E o mercúrio é nos peixes, né? Os peixes é que estão muito contaminados por mercúrio. Então, a gente precisa também ter esse cuidado. Quanto mais peixe a gente come, é legal. Eu acabei de falar aqui que é anti-inflamatório, né? Mas tenho que fazer rodízio dos peixes, não ficar comendo sempre o mesmo peixe, né? Porque aí os peixes de água profunda são os que mais têm mercúrio, porque o mercúrio, vindo dos garimpos, vai para o fundo, né? Do rio. E aí acaba sendo a fonte de contaminação do mercúrio. Assim, a gente fica bebendo de tanto conhecimento, né? Assim, vai absorvendo todos o conhecimento, é maravilhoso, estou amando. Cada um pega um pouquinho, né, daquilo que faz mais interessante. Então, com essa fala sua, essa questão do alimento minimamente processado, ou quanto mais natural, melhor. Porque a sardinha é ótima em propriedades, né? Que você falou, não estou me lembrando qual. Mas, acho que é ômega 3, né? Mas ela vem se a gente comprar na latinha, né? Então, assim. Não, tudo que for menos industrializado, melhor. Isso. A sardinha e o atum são os dois produtos que eu falo que dá para comer. Vou agora passar um outro truque. Sempre que você for comprar, eu falei que o mercúrio, assim como os outros metais tóxicos, adoram a gordura, não é isso? Então, você tem que comprar sempre a sardinha em óleo. E aí, você despreza o óleo. A ideia é que a maioria do mercúrio vai estar nesse óleo e ela sai do peixe, entendeu? Legal, vamos saber. É melhor do que comprar atum em água, por exemplo, né? Aí o mercúrio está todo dentro do peixe. Porque lá que está a gordura. Muito legal. O carvão ativado que a gente toma, ele ajuda a eliminar esses metais? Alguns, sim. Alguns metais, sim. Como, por exemplo, chumbo, né? Porque as pessoas chumbo, a gente se contamina muito sabe essas pessoas que trabalham em estacionamento? Porque vem muito do combustível. Então, a pessoa fica, por exemplo, dentro de um shopping, no estacionamento. E aí vai se contaminar. Fechado, né? Sim, aqui parece que tem uma pergunta da Érica. Depois do diagnóstico, se eu tomar leite ou derivados, meu estômago faz muito barulho, como se tivesse movimento constante. Já fiz endoscopia e tudo normal. Tem a ver com Parkinson? A cirurgia que ele está falando, que cirurgia que é? Não, depois do diagnóstico. Do diagnóstico. Não, na verdade, isso daí é uma situação porque como você tem diminuição do movimento, pode ser desbiose intestinal. Realmente, porque aquilo que eu falei lá no começo, né? As bactérias ruins adoram a lactose. Aí fermenta muito mais mesmo, né? Eu tô preocupada com a hora, porque o Instagram vai derrubar a live e... Não, agora são até 3 horas. É? Sim. Sabia, não? Olha! Então, vamos embora. Pessoal, quem tiver pergunta, tem um balãozinho ali com um pontinho de interrogação. Que aí fica mais fácil pra gente ver e pra doutora também. Mas acho que não tem nenhuma pergunta agora, não. A gente já foi pegando tudo. O doutor Vitor perguntou do café. Que ele quer Os saber? amantes e o café, como é que fica? Se for em relação ao Parkinson, é um ótimo alimento. Até 3 xícaras de café por dia, tá tudo certo. Ixi. Aí, óbvio, por isso meu intestino é ruim, porque eu tomo muito café. Olha só, então, a gente fala muito de qualidade de vida, gente, de uma coisa chamada equilíbrio. Exatamente. O café pode
tá também poluindo o intestino, aí, vamos dizer, Não, com muito café? Não. no caso da desbiose que você está falando, Aham. não, de jeito nenhum. Só Mas vai te deixar ligado. mas exatamente, né? Passar de 3 xícaras aí já começa a complicar a história por conta da cafeína. E aí e sem contar que café, se não for de boa qualidade, é muito contaminado por metal tóxico. Então, por isso que café a gente deveria tomar só orgânico, né? Sim. Entendi. Café de boa qualidade. A Ione, que eu chamo ela de Ioiô. A Ione, ela queria que repetisse sobre os chás. Ela ficou preocupada que ela toma muito chá. Ela é chazeira igual eu. Ione, o que você quer que eu fale sobre o chá? Vou falar assim, Seja mais específica, Ione. Por que são considerados tóxicos? Ela acabou de explicar aí. É assim, toda erva, assim como todo medicamento, vai passar pelo nosso fígado. E aí, a quantidade, dependendo de cada chá, tem uma propriedade. Eu vou aumentar essa quantidade de uma coisa que eu vou tomar com frequência. Aquilo que eu falei, se você toma uma xícara, Ione, relaxa. É só você fazer assim, hoje eu tomo de camomila, amanhã eu tomo de cidreira. Se é porque gosta de chá. Não é pro Parkinson em si, né? Porque se a gente estiver pensando no Parkinson, nós vamos pensar nas ervas que são anti-inflamatórias. E aí nós vamos falar do alecrim, nós vamos falar da sálvia, né? Que são ervas anti-inflamatórias. Mas se você está tomando só porque você gosta de chá, eu recomendo fazer esse rodízio e tomar 1 xícara por dia. Vai dar tudo certo. O problema é que as pessoas fazem litro e ficam tomando o dia inteiro a mesma coisa. Por exemplo, chá mate, chá verde. Aí ele toma 1 litro. Todo dia, acorda de manhã, faz como que eu falo? Uma garrafa de chá e aí toma ao longo do dia. Esse é o problema. Acho que agora fica bem mais clara, né, Ione? Toma chá quente, chá gelado, chá congelado. Exatamente. Então, chá de canela, então? E a questão das ervas aí, do chimarrão e do tereré? Olha, o pessoal no sul toma isso igual água, né? Toma muito mais que água. Eles tomam 3, 4, 5 litros de tereré ou de chimarrão, né? Então, é um anti-inflamatório legal a erva mate. Mas nessa quantidade que as pessoas tomam, dá muita insônia. Eu vejo muita gente que tem o sono, a qualidade do sono ruim, é porque toma isso. E eles tomam que horas? No final da tarde, tomam de manhã. Eu falo assim, sempre que eu atendo gaúcho, eu falo, olha, tome isso de manhã cedo. Porque aí você tem o dia inteiro para você poder metabolizar isso, né? Mas, olha, chimarrão não faz. Maristela. Não, mas não estamos falando mal, não. Eu estou falando super bem. Eu só entrei no assunto. Eu estou dizendo que chimarrão é anti-inflamatório. O detalhe é quanto que você vai tomar por dia, se toma todo dia. E o horário, é sempre melhor tomar de manhã. Principalmente quem tem dificuldade para dormir. Né? Quem fica acordando no meio da noite, né? Enfim. Que é uma característica do Parkinson, né? Essa dificuldade para dormir, né? Exatamente. Então, aí tomar erva mate é problema. Melhor tomar camomila, né? Doutora, você já está convidada para uma próxima live em fevereiro. Não sei nem se sobrou alguma coisa para falar. Ah lá, ó, viu? Apareceu a cannabis. Sempre tem assunto. Cannabis. Podemos falar da cannabis. Sim, não pode, Mariane, tomar própolis todo dia. Eu falo que tomar própolis tem que ser um ciclo de 15 a 20 dias no máximo. Depois tem que parar. Né? É anti-inflamatório também, né? Ele faz, como é que fala? Melhora a imunidade, né? O própolis. Eu sempre tratei dor de garganta dos meus filhos com própolis. Sim, sempre deu certo. Bom, eu acho que um assunto massa para uma próxima live é justamente na nutrição, o canabidiol na nutrição. Entra? Entra como
suplemento, mas o nutricionista não pode prescrever. Tem que ser o médico. Mas aí depois a gente pode fazer uma live sobre isso. Para tirar as dúvidas e tudo e tal. Eu acho que vocês deviam convidar um neurologista. Tá. Não é muito nutrição, né? Acho que o neurologista vai poder falar, porque eu não posso falar, eu não posso prescrever. Aham. Aí eu posso Então, até ver, mas eu não posso prescrever. Aham. Você já está convidado para uma próxima live em fevereiro. Assim, nós estamos assim, lotados de live, sabe? Graças a Deus, né? Legal. E você é maravilhosa, é excelente profissional e a gente quer assim, poder ter a oportunidade de aprender cada vez mais com você. Obrigada, eu estou à disposição. É só agendarem lá com a minha secretária. Tá, joia. Tá. Doutora, você faz consulta online? Sim. Sim? Como faz para procurar? Como faz para ter o acesso? É só falar no meu Instagram. Todo mundo que entrar no Instagram, clica lá no link da bio, que entra no WhatsApp do meu consultório. Tá. Ira Soraya, o Instagram? Ira Soraya Nutri Funcional. Ira Soraya. Nutri Soraya com Y? Com Y, sim. Ira Soraya Nutri. Aqui, ó. Isso. Obrigada, Mariane. Obrigada aí, estou falando. Precisamos de 2 lives. Da próxima vez, vocês mandem as dúvidas antes. Faz uma caixinha de perguntas lá, porque assim eu falo já daquilo que vocês querem saber, né? Venho com assunto mais... A gente solta isso antes. Só que ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Aí na hora começa a disparar, né? Exato. Mas é muito bom. Porque assim, tem mais coisa, obviamente, para falar da nutrição, mas a gente foca em algumas coisas mais importantes, como essa questão do intestino, eu acho fundamental. Fundamental. E todo mundo saiu daqui, quem participou, com certeza saiu sabendo o que é uma disbiose intestinal, por que tem que fazer para melhorar, né? Falamos dos alimentos anti-inflamatórios, eu acho que foi bem rico, né? Eu acho que, se eu não me engano, quem apontou a doutora pra gente foi a Jaque. Foi a Jaque. Eu queria agradecer a Jaqueline Marmet por ter indicado a doutora doutora Ira Soraya, porque foi uma live fenomenal. Foi muito boa, maravilha. E já vamos marcar outra posteriormente aí. Vamos marcar. Eu agradeço muito, né? Eu falo que é a minha missão de vida, ensinar nutrição aí e transformar vidas com a comida, né? Porque é isso que a nutrição faz. Com muito amor, com muita dedicação, né? Eu faço isso, eu sou uma apaixonada pela nutrição. Estudo todos os dias a nutrição, gente. É um hobby meu, estudar a nutrição. Então, eu adoro. Sempre que eu posso... Acho que a pandemia, uma das coisas boas que ela trouxe foi essa história da live, né? Sim, com certeza. Acontece muito. Eu fiz mês de setembro, outubro, novembro. Essa é a última live do ano. Mas, assim, muitas lives e que com isso a gente pode ajudar muita gente, né? Muita gente. E é bom que é grátis. Isso é gratuito, gente. A gente fica sabendo. Exatamente. É uma consulta gratuita. Muito bom isso. Exatamente. Uma consulta gratuita que pode ajudar muita gente. Isso me engrandece muito, sabe? Eu fico muito feliz de poder participar dessas situações assim, que eu possa contribuir com a saúde da pessoa, né? Muito obrigada. Marcelo está perguntando a doutora onde é. A doutora de Cuiabá. Eu sou de Mato Cuiabá. Grosso. Mas ela faz consulta virtual também, online, né? Sim, é só entrar no link da bio aí que tem o telefone do meu Instagram. Né? Tá joia. Tá bom? Doutora, muito obrigada. Fique com Deus. Agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente, né? E que sei que eles aprenderam muito também. E até breve. Muito obrigada. Eu sou muito grata por estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigadão. Até mais, gente. Tchau, muito até obrigado. a próxima. Tchau. Obrigada, Mariane.